Publicado originalmente em 1908, Ortodoxia é amplamente considerado a obra mais importante de Gilbert Keith Chesterton no campo da filosofia e da apologética cristã. Diferentemente de tratados sistemáticos e acadêmicos, o livro se apresenta como uma espécie de autobiografia intelectual, na qual o autor narra o caminho paradoxal e muitas vezes inesperado que o conduziu ao cristianismo histórico, especialmente ao catolicismo, ao qual ele se converteria formalmente alguns anos depois, em 1922. Chesterton escreve Ortodoxia como resposta indireta ao livro Heretics, 1905, no qual havia criticado pensadores modernos por sustentarem ideias contraditórias e frágeis sem perceberem suas implicações filosóficas. Em Ortodoxia, ele se propõe a explicar não apenas o que acredita, mas como chegou a acreditar. E faz isso com humor, imaginação, metáforas vivas e uma defesa apaixonada do senso comum. O livro é, acima de tudo, uma defesa da fé cristã como a visão de mundo mais razoável, humana e poeticamente satisfatória já concebida. Para Chesterton, a ortodoxia cristã não é um conjunto de dogmas opressivos, mas uma aventura intelectual que preserva tanto a razão quanto o mistério. O método de Chesterton. Paradoxo e imaginação. Desde as primeiras páginas, Chesterton deixa claro que não pretende escrever um sistema filosófico fechado. Ele rejeita explicitamente o racionalismo rígido e também o sentimentalismo vago. Seu método consiste em explorar paradoxos, não como contradições reais, mas como verdades profundas que só parecem contraditórias quando vistas superficialmente. Para Chesterton, o paradoxo é uma ferramenta legítima para alcançar a verdade, pois a realidade é mais complexa do que as fórmulas simplistas propostas por muitas filosofias modernas. A fé cristã, segundo ele, é paradoxal porque o próprio universo é paradoxal. Combina ordem e liberdade, lei e criatividade, humildade e exaltação. Além disso, a imaginação ocupa um papel central. Chesterton insiste que a verdade não é apenas algo a ser demonstrado logicamente, mas também algo a ser visto. Ele utiliza imagens vívidas, dragões, castelos, mapas, cavaleiros, para tornar suas ideias acessíveis e memoráveis. 2. A autobiografia intelectual, criando uma filosofia própria. Em um dos capítulos mais famosos, Chesterton relata como, ainda jovem, tentou criar sua própria filosofia. Ele descreve esse esforço como alguém que parte em busca de terras desconhecidas, apenas para descobrir, ao final da jornada, que havia chegado ao seu próprio país de origem. Essa metáfora resume o cerne de ortodoxia. Chesterton acreditava estar inventando algo novo e ousado, mas percebeu que as conclusões às quais chegará já haviam sido formuladas pela tradição cristã ao longo de séculos. A ortodoxia, longe de ser uma prisão intelectual, revelou-se um mapa preciso da realidade. Ele critica a obsessão moderna pela originalidade, argumentando que ideias antigas não são falsas por serem antigas, assim como ideias novas não são verdadeiras por serem novas. A verdadeira questão é se elas correspondem à realidade humana. 3. O ataque ao relativismo e ao subjetivismo. Chesterton dedica grande parte de Ortodoxia à crítica do relativismo moral e do subjetivismo filosófico. Ele observa que, ao rejeitar verdades objetivas, o homem moderno acaba aceitando dogmas ainda mais rígidos, apenas sem perceber. Para o autor, dizer que não existe verdade absoluta é, em si, uma afirmação absoluta. Esse tipo de pensamento leva à confusão intelectual e moral, pois remove qualquer base sólida para distinguir o bem do mal, o justo do injusto. Chesterton argumenta que a moral cristã não é arbitrária. Ela se baseia na natureza humana e responde às necessidades mais profundas do ser humano. Quando o homem tenta redefinir o bem e o mal conforme seus desejos momentâneos, acaba se tornando escravo de suas próprias paixões. Quatro. A loucura da razão pura. Um dos capítulos mais impactantes do livro é aquele em que Chesterton discute a relação entre loucura e razão. Contrariando a ideia comum de que o louco é alguém sem lógica, ele afirma que o louco é precisamente aquele que possui lógica demais.
O problema do louco não é a ausência de razão, mas a ausência de imaginação e de senso de proporção. Ele constrói um sistema perfeitamente coerente, porém fechado em si mesmo, incapaz de dialogar com a realidade mais ampla. Chesterton vê nesse fenômeno um retrato das filosofias modernas que tentam explicar tudo a partir de um único princípio, seja ele econômico, biológico ou psicológico. A fé cristã, ao contrário, aceita limites para a razão humana e reconhece o mistério como parte essencial da existência. 5. O cristianismo como equilíbrio entre extremos. Para Chesterton, uma das maiores virtudes do cristianismo é sua capacidade de manter virtudes aparentemente opostas em equilíbrio. Enquanto filosofias modernas tendem a exagerar uma virtude até que ela se transforme em vício, o cristianismo preserva a tensão criativa entre extremos. Ele cita exemplos como: item humildade sem servilismo, item orgulho sem arrogância, item misericórdia sem permissividade, item justiça sem crueldade. A ortodoxia cristã, segundo Chesterton, funciona como um funâmbulo que caminha sobre um fio estreito. Qualquer desvio, por menor que seja, leva à queda. Seis. O mundo como conto de fadas. Um dos trechos mais célebres de Ortodoxia é aquele em que Chesterton descreve o mundo como um conto de fadas. Ele rejeita a visão materialista que considera o universo banal e sem significado. Para ele, o fato de o sol nascer todos os dias não é prova de que o mundo seja mecânico, mas de que Deus se deleita na repetição. Assim como uma criança pede para ouvir a mesma história várias vezes, Deus repete os milagres da natureza por puro prazer. Essa visão restaura o senso de maravilhamento diante da realidade e combate o cinismo moderno. O cristianismo, longe de destruir a imaginação, é o que a preserva. 7. Pecado original e realismo moral. Chesterton afirma que o dogma do pecado original é a única doutrina cristã que pode ser comprovada empiricamente. Basta observar o comportamento humano para perceber que algo está errado. Ele critica as visões excessivamente otimistas da natureza humana, que ignoram a propensão ao egoísmo, à violência e à injustiça. Ao mesmo tempo, rejeita o pessimismo absoluto que considera o homem irremediavelmente mau. O cristianismo oferece uma visão equilibrada. O homem é ao mesmo tempo grandioso e caído, feito à imagem de Deus, mas ferido pelo pecado. Oito. A alegria como marca da ortodoxia. Ao contrário do estereótipo que associa a religião à tristeza, Chesterton insiste que a alegria é uma das marcas centrais do cristianismo. Ele descreve os santos como pessoas profundamente alegres, precisamente porque compreendem a gravidade da vida. A alegria cristã não é superficial nem ingênua. Ela nasce do reconhecimento do sofrimento e da esperança de redenção. Para Chesterton, somente quem leva o mal a sério pode experimentar a verdadeira alegria. Nove. Crítica ao progresso moderno. Chesterton não rejeita o progresso em si, mas critica a ideia de progresso desvinculado de qualquer padrão moral. Progredir significa avançar em direção a algo, mas se não sabemos para onde estamos indo, qualquer movimento pode ser chamado de progresso. Ele defende a tradição não como culto ao passado, mas como democracia dos mortos. A tradição permite que as gerações anteriores tenham voz nas decisões do presente. Ortodoxia como aventura intellectual. O livro termina reafirmando a ideia central de que a ortodoxia cristã é uma aventura, não uma prisão. Ela exige coragem, disciplina e imaginação.
Chesterton compara o cristão ortodoxo a um cavaleiro que se lança em batalhas perigosas, confiante na verdade que defende. Para ele, a fé cristã é a única filosofia que permite ao homem ser plenamente humano, racional sem ser frio, emocional sem ser caótico, moral sem ser tirânico. Conclusão. Ortodoxia permanece atual porque ataca problemas que continuam presentes no mundo contemporâneo. Relativismo moral, niilismo, perda de sentido, desprezo pela tradição e medo do dogma. Chesterton demonstra que o dogma não é o inimigo da liberdade, mas sua condição. Com estilo brilhante, humor afiado e profunda sensibilidade humana, Chesterton convida o leitor a redescobrir o cristianismo não como uma relíquia do passado, mas como a resposta mais viva e ousada às perguntas fundamentais da existência. Mais do que convencer, ortodoxia encanta. E, ao encantar, conduz o leitor a considerar seriamente a possibilidade de que aquilo que parecia limitado e antiquado seja, na verdade, vasto, profundo e eternamente novo.